Graça e paz, amados, em nome de Jesus. Eu sou a Dari Pomar e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso devocional sobre o livro de Romanos. Hoje nós estudaremos o capítulo 8 de Romanos. Vamos juntos, pega o seu papel, a sua Bíblia e vamos aprender mais do Senhor. Antes de começarmos, eu gostaria de fazer uma oração. Vamos lá? Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e engrandecemos o teu nome. Obrigada pelo seu favor, misericórdia e graça sobre as nossas vidas. Pai, eu peço agora que o teu espírito de conhecimento e revelação venha sobre nós e que esse tema, esse assunto ministrado hoje se transforme em uma revelação em nossas mentes, Senhor. Em nome de Jesus, nós te louvamos, nós te agradecemos e engrandecemos o teu nome. Amém. Bom, vamos lá. Vamos estudar então Romanos 8. Em Romanos 8, dos versículos 1 ao 11, Paulo nos traz uma dicotomia entre o povo do Espírito, que são os crentes regenerados, e versus o povo da carne, que são os descrentes, não regenerados. Aqui Paulo nos mostra que só existem duas esferas de existência. Ou nós estamos em Adão, no velho homem sem poder sobre o pecado e condenados à morte, ou estamos em Cristo e estamos novas criaturas, regenerados, justificados, temos a vida eterna e vivemos em liberdade. Nós vemos que uma existência traz o foco em nós mesmos, nos nossos gostos e vontades e representa uma vida totalmente egocêntrica. Já outra existência coloca o foco em Deus, nas vontades dele, Nós vivemos para agradar a ele, obedecer a ele para a honra e glória dele. Literalmente aqui é uma vida dirigida por ele através do teu Espírito Santo. A vida segundo a carne, na vida segundo a carne, as pessoas elas vivem a sua própria maneira, orientadas segundo as suas paixões físicas, E já na vida segundo o Espírito é uma vida dependente do poder e graça de Deus, orientada pelo Espírito de Deus. Amém? Bom, Paulo declara que o Espírito garante a vitória e possibilita a santidade do cristão, capacitando o cristão a viver corretamente. Ele traz ao cristão o domínio sobre o pecado, O Espírito que circuncidou o nosso coração nos comunica a presença e ao poder e ao caráter de Cristo, E nós iniciamos então aqui o capítulo 8 com uma declaração poderosa e transformadora. E diz assim: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém. Amados, nós somos salvos e libertos pela obra redentora do Senhor Jesus. Jesus pagou na cruz todas as nossas dívidas. Não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Nós somos comprados por um alto preço. E nós não devemos carregar um peso que não é mais nosso, Nós somos perdoados por Deus. A palavra de Deus nos diz que quando Deus nos perdoa, Ele joga os nossos pecados no mar do esquecimento e nem lembra e nunca mais os traz de volta, Então, amados, não vamos ficar lembrando, e remoendo coisas que nem Deus lembra mais. Não permita que a sua consciência te lembre de algo que nem Deus lembra mais, Toda vez que o inimigo vir te lembrar sobre algo do seu passado, você tem que rebater isso com esta verdade bíblica. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Amém? Não importa quem você foi, importa quem você é hoje através do sangue redentor de Jesus. Nós somos justificados por Ele e vivemos em novidade de vida. Amém? Glória a Deus, Vamos continuar. E no versículo 2 ele diz assim: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado
e da morte. Bom, o versículo 2 nos fala justamente que a lei do Espírito nos livrou da lei do pecado e da morte, da condenação que nós estávamos destinados, né? Se não for por Jesus Cristo, se não for por Cristo Jesus, nós estamos condenados, né? Fora dele não há salvação. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Glória a Deus. No versículo 3, Paulo nos fala que, embora concedida por Deus, a lei, o código escrito aqui nesse caso, a lei seria o código escrito do Antigo Testamento, né? Ela era impossível para salvar o homem. Não em razão de a lei não ser boa, porque a própria palavra nos diz que sim, ela era boa, né? Ela não tinha nenhuma deficiência, mas ela era impossível salvar o homem por conta da natureza pecaminosa do homem advindo do pecado original de Adão, né? Que o torna impossibilitado de cumpri-la. Então, nós vemos que, na verdade, a lei veio para mostrar o quão pecador e necessitado da graça e misericórdia de Deus nós somos, né? E mostrou que nós não podemos nos salvar por nós mesmos, mas nós necessitávamos de um Salvador. Amém? Nós não somos salvos por obras, né? Nós somos salvos por graça, pela fé em Cristo Jesus, tá? E no versículo 4 ele diz que só existem duas maneiras de vida, uma segundo a carne, uma segundo o Espírito. Continuando no versículo 5, Paulo nos exorta a viver uma vida segundo o Espírito, viver uma vida em santidade, através da graça capacitadora de Deus. Antes não era possível, né? Mas agora, com o Espírito Santo habitando em nós e nos capacitando dia após dia, é possível sim viver uma vida em santidade. Irá depender muito do que nós alimentamos, né? A carne ou o Espírito. O que nós alimentamos é o que cresce em nós, né? E também nós nos tornamos semelhantes àquilo que contemplamos, né? Então, o que nós estamos contemplando é o que irá crescer. Bom, continuando aqui do versículo 8 e 9, essas passagens falam que, diferente de ter inclinações para andar na carne, aqui Paulo nos fala dos que estão na carne. Aqui Paulo se refere aos descrentes, né? E diz assim: esses não têm o Espírito de Deus e, portanto, não podem agradar a Deus, pois eles não pertencem a Deus. Do versículo 10, ele diz assim, que se o Espírito habita em nós, ainda que tenhamos o corpo mortal de pecado, o Espírito vivificará e ressuscitará o nosso corpo no fim, assim como fez com Jesus, né? Deus, ele já ressuscitou Jesus. A palavra diz que ele é o primogênito entre a criação. E esse é um sinal seguro de que o restante da ressurreição ocorrerá um dia. Essa é uma esperança para nós. Amém? Bom, prosseguindo no versículo 12, embora Paulo não diga expressamente, implicitamente ele nos diz que nós somos sim devedores do Espírito e, portanto, nós devemos andar segundo o Espírito. No versículo 13, Paulo nos traz dois tipos de consequências finais e opostas, né? E nos mostra que, ainda que o cristão tenha a capacidade de escolher fazer o que não é característico de um cristão, ou seja, andar na carne, nós devemos sempre matar a nossa carne e não fazê-lo, né? Aqui retrata o nosso processo de santificação pelo Espírito, mortificar as obras do corpo e vivereis, né? Nós precisamos então trabalhar ativamente para crescermos em santidade. No entanto, nós sabemos que, apesar de nos esforçarmos, é somente pelo Espírito que conseguiremos. Amém? Bom, vamos continuar o versículo 14.
Diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Essa frase, esse versículo, ele representa mais do que ser cristão, né? Ela descreve um estilo de vida daqueles que são filhos de Deus, né? E em concordância com os versículos anteriores, né? Ser guiado por Deus envolve mortificar progressivamente os desejos da carne. Tá? A palavra grega traduzida aqui para guiados, ela vem traduzida como, pode ser entendida como tantos quantos continuamente sendo guiados pelo Espírito de Deus. Então nós vemos que isso é algo contínuo e crescente, né? Quanto mais sensível e completamente guiado nós formos, mais obediente nós seremos, né? Ser sensível à voz do Espírito Santo, permitir que ele guie e dirija a nossa vida e que nós tenhamos então uma vida em santidade. Amém? Bom, nos versículos 15 e 16, aqui nos mostra que o Espírito Santo nos garante que nós somos filhos de Deus por adoção. Glória a Deus. E uma curiosidade que eu gostaria de trazer para vocês sobre esse versículo é que Paulo escreveu isso inicialmente para a igreja de Roma. E para corretamente interpretarmos, nós precisamos então entender o que a adoção significava em Roma naquela época, né? A adoção romana naquela época, ela poderia ocorrer em qualquer idade do indivíduo e cancelava todas as dívidas e relacionamentos anteriores da pessoa adotada. Glória a Deus. Definindo então totalmente o novo filho da perspectiva do relacionamento do novo pai, de quem ele se tornava herdeiro. Glória a Deus, né? Nós não precisamos ter medo, nós não recebemos espírito de escravidão, mas recebemos o espírito de adoção. Nós fazemos parte da família de Deus, nós temos uma vida nova, nós nascemos de novo, né? Como se a nossa vida começasse do zero, nenhuma condenação há para nós. A nossa vida passada se foi e nós vivemos em novidade de vida, né? E o Espírito é a nossa testemunha sobre isso. Ele testifica em nosso coração que nós somos filhos de Deus, né? E se filhos, nós somos herdeiros, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Glória a Deus, né? Glória a Deus. Bom, dos versículos 18 ao 27, nós vemos então as dores de parto de um novo mundo, né? Que são as primícias do Espírito e o poder da intercessão. No versículo 18, né, e fala aqui sobre nos será revelado uma glória futura, né? Pode ser traduzido para nós como nos será revelada, né? Para nós será revelada e não nos será revelada. Chegará um momento em que então seremos recompensados, né, por todo sofrimento, né? E a nossa capacidade hoje humana finita talvez não consiga compreender a glória maravilhosa futura que nos espera, né? E isso traz uma esperança, né, e um direcionamento que nós precisamos focar os nossos olhos na eternidade. Nós não vivemos sem rumo, né, e sem propósito. A nossa esperança é encontrar com Cristo e nós vamos passar o que tiver de passar com a cabeça erguida. Nós vamos completar a nossa caminhada e combater o bom combate, né? Compreendendo que nós não somos daqui, né? E a nossa esperança e recompensa é na eternidade com o nosso Senhor. É nela que deve estar focado o desejo do nosso coração. Amém? Bom, amados, nós sabemos que hoje em dia, nos tempos de hoje, há muitas pessoas vivendo de forma desiludida, né? Sem esperança, sem paz, desesperadas, né? Achando que não há solução para suas angústias e problemas, né? E existe até um ditado popular que diz assim, que a esperança é a última que morre.
Contudo, para nós cristãos, há um provérbio bíblico que contradiz esse ditado popular e diz assim: o justo ainda morrendo tem esperança. Glória a Deus. É Provérbios 14:32, né? Porque a desesperança, ela não deve ser característica de um cristão, né? O homem e a mulher de Deus, nós acreditamos e nos alimentamos diariamente da esperança que está fundamentada na palavra do nosso Senhor, né? Nós sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, nós temos da parte de Deus um edifício, uma casa feita não por mãos humanas, né? E é eterna nos céus. Glória a Deus. Está em 2 Coríntios 5:1 esse versículo, né? E continuando do versículo 19 ao 22, o texto de Romanos 8, de 19 a 22, fala que a criatura espera a manifestação dos filhos de Deus, né? Ela aguarda, então, por cada um de nós que recebeu o poder de sermos chamados filhos de Deus, né? A palavra aqui para filhos, ela é huios, né? Que representa os filhos maduros de Deus, né? Em razão disso, nós precisamos então buscar sempre crescer, né? Em maturidade espiritual, de glória em glória, né? Porque nós precisamos manifestar a glória do nosso Pai. Essa criatura, a criatura geme, né? Esperando a nossa manifestação. Nós precisamos manifestar aquilo que está oculto e que precisa vir à luz, né? Quando nós então nos expressamos como filhos, nós transmitimos não apenas palavras, mas nós devemos nos expressar em atitudes e sentimentos que representam a palavra do Senhor, né? Nós manifestamos então o nosso Pai, o amor dele, né, pelas pessoas, a santidade dele, né? Nós precisamos ter um bom testemunho e manifestar o nosso Pai, o nosso Senhor, né? A natureza aguarda ansiosamente por nossa redenção final, né? E pela manifestação, então, dos filhos maduros de Deus, né? Nós sabemos, amados, que desde que o pecado entrou no mundo, toda a criação geme oprimida debaixo de um jugo de escravidão que lhe foi imposta, né? A vaidade, a cobiça do homem que nós vemos hoje, né, impõe uma condição opressora de vida. As pessoas hoje em dia, elas valem mais pelo que fazem ou têm do que pelo que realmente são. E nós vemos hoje instalado em nossa sociedade, no mundo, um império de medo, né? Onde as pessoas, elas temem a morte, a exposição, temem um dano, temem a perda e o prejuízo, né? Nós vemos pessoas obcecadas pela satisfação das suas necessidades, né? E que subsistem no desespero de sua sobrevivência, né? O príncipe do mundo, desse mundo, cegou o entendimento dessas pessoas para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. E Deus, ele espera de nós, ele espera que os seus filhos manifestem a sua glória e façam a diferença, amados. Nós precisamos fazer a diferença em todos os lugares, né? E para isso nós não precisamos ocupar os melhores cargos, os cargos importantes de destaques, né? Para conseguir influenciar as pessoas positivamente, né? O Evangelho, ele não é uma religião morta, mas ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E nós precisamos então fazer a diferença com o Evangelho vivo em nós, né? As nossas atitudes devem ser pautadas na palavra de Deus, né? E isso farão com que muitos outros se sintam atraídos por Jesus. Amém? Bom, dos versículos 23 ao 25, nos é falado aqui, Paulo nos fala sobre as primícias do Espírito, né? Do selo da redenção e esperança que há em nós. Amados, as primícias de uma colheita consistem em um verdadeiro começo. Ela é a primeira etapa de uma colheita muito maior que está por vir, né? E a presença do Espírito Santo em nós é verdadeiramente o início de um mundo, uma vida futura que está por vir. Amém? Mas ainda que
a nossa alma, né, ela esteja salva. Ainda assim, nós gememos porque nós estamos presos ainda nesse corpo de pecado, né, aguardando ansiosamente com esperança pela nossa redenção e glorificação final. Eu só queria abrir um parênteses e falar que a nossa redenção total, né, ela acontece em três etapas, né? E eu não sei, mas é bem em consonância com a formação do homem, ela acontece no espírito, na alma e no corpo, né? Primeiro nós somos justificados no espírito, no momento em que aceitamos e cremos em Jesus Cristo. Depois nós vivemos uma vida de glória em glória, nós somos santificados na alma, né? De glória em glória, progressivamente, né? Até que cheguemos então à estatura de Cristo, né? E essa é uma fase que nós vivemos hoje, que o cristão experimenta até a sua morte ou até o retorno do nosso Salvador. E a terceira e última fase é a que acontecerá com a volta de Jesus. Primeiro os mortos ressuscitarão e depois os vivos serão arrebatados, né? Então esse corpo de pecado, esse corpo mortal será glorificado, né? O que era revestido de corruptibilidade se tornará incorruptível. Nós seremos como Jesus e habitaremos com Ele na glória. Essa é a nossa esperança, essa é a esperança que nos move, amém? Continuando, dos versículos 26 e 27, aqui Paulo nos mostra que o Espírito Santo, que sonda os nossos corações e o coração de Deus, ele intercede por nós, né? E aqui nesses versículos é retratado a vida de oração do cristão, né? O Espírito Santo, ele participa conosco das nossas orações e torna-as mais eficientes. Os nossos suspiros, clamor, lágrimas são transformados em intercessão por Ele, né? O nosso favor diante do trono de Deus. Olha que maravilha. Ele sonda as nossas necessidades e Ele sabe qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Então Ele une tudo isso e faz uma oração eficaz. E aqui fica também uma dica para nós, né? Uma resposta talvez de o porquê às vezes as nossas orações não são respondidas, né? Será que as nossas orações estão alinhadas com os propósitos de Deus para a nossa vida, né? Como disse Jesus, se possível, Pai, afasta de mim esse cálice, mas se não, que seja feita a tua vontade e não a minha vontade. Nós sabemos, amados, que a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável e sempre prevalecerá, porque é melhor do que a nossa vontade, amém? E continuando, os versículos 28, 29 e 30 diz assim: todas as coisas, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seus decretos. Todas as coisas significam todas as coisas, sejam elas boas ou ruins, contribuem para o bem dos que amam a Deus. Glória a Deus. Mesmo em meio ao sofrimento, decepções, traições, dificuldade, Deus operará em meio a essas situações para cumprir o seu propósito em nossas vidas, né? Deus, ele é um especialista em usar algo aparentemente ruim que aconteceu nas nossas vidas e transformar isso em algo futuramente bom, proveitoso e valoroso para o cumprimento do seu propósito, né? Nós sabemos, amados, que as dificuldades nos forjam, nos amadurecem e refinam a nossa fé. Elas nos transformam e são utilizadas por Deus, ainda que não criadas por Ele, para nos aperfeiçoar e nos direcionar ao seu propósito, né? E nós sabemos também, amados, que quando nós vencemos em Deus uma dificuldade, nós ganhamos então autoridade sobre ela e podemos, através do nosso testemunho, dar esperança a muitas vidas que estão passando por situações semelhantes, né? Bom,
E continuando, o versículo 29 e 30 nos mostram que os filhos de Deus foram predestinados a serem conforme a imagem do primogênito da nova criação, né? Conforme a imagem de Jesus, um novo Adão, aquele que começou então a boa obra em nossas vidas, ele é fiel para cumpri-la. Aleluia, né? Glória a Deus. Estamos quase finalizando. Dos versículos 31 a 39 nos falam sobre o amor triunfante de Deus por nós, né? Nos fala sobre o cântico da vitória. Glória a Deus, amados. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem intentará acusações contra um escolhido de Deus? Nenhuma arma forjada contra nós prosperará, amém? Não existe condenação para os que estão em Cristo Jesus. A graça de Deus nos livrou da lei do pecado e da morte. Cristo ressuscitou, está à destra do Pai, intercedendo por nós. Ele é o nosso sumo sacerdote, né? E quem desafia o povo de Deus, desafia o próprio Deus, segundo Isaías 58. É Ele, é o Senhor que nos justifica e nos defende, amados. Nada pode nos separar do amor de Deus, do amor ágape de Deus, né? Manifestado a nós através da morte de Cristo Jesus. Nada pode nos separar dele e nós não devemos nos abater então, amados, em meio aos nossos sofrimentos, né? O amor dele, o amor de Deus por nós nos sustenta, o amor dele nos liberta e nos revela quem realmente somos nele, né? Nada, amados, nada e nem ninguém pode nos separar do seu amor, nem a vida, nem a morte, nem os anjos, nem principados e nem potestades, nem altura ou profundidade. Simplesmente nada pode nos separar do seu amor. Nada, amados, você tenha certeza disso, que em todas as coisas, nós somos mais do que vencedores. Nós vencemos as provações em razão do amor de Deus, né? Em razão do amor que Deus manifestou por nós na cruz. Nós somos, amados, vencedores em Cristo Jesus. Não há mais condenação para você. Não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Nós somos transportados do reino de morte e de pecado para o reino do seu Filho amado. Amém? E Ele nos ama infinitamente. Todas as coisas cooperam para o nosso bem. Todas as coisas, sejam elas boas ou ruins, todas as coisas de alguma forma Deus usará para nos abençoar, para cumprir o seu propósito, a sua promessa sobre as nossas vidas. Nós sabemos que o nosso Deus é um Deus que não muda, é um Deus imutável em relação ao seu ser, ao seu caráter, em relação às suas promessas. Cedo ou tarde, as promessas do Senhor se cumprirá em nossas vidas. E aqui Paulo nos mostra que então o pecado também não tem mais poder sobre nós, que nós somos então devedores do Espírito e nós precisamos buscar viver uma vida em santidade, uma vida que agrade ao nosso Pai, que nos salvou e que nos ressuscitará e nos glorificará esse corpo de pecado, e um dia nós habitaremos com Ele na glória, na eternidade. Não há dor, amados, não há nenhuma dor, não há nenhuma situação aqui na terra que se compare com a glória, com a maravilhosa glória que nós experimentaremos ao lado do nosso Senhor. Amém? Eu espero que esse estudo tenha abençoado você, e se você puder, se inscreva no nosso canal, compartilhe, né? Compartilhe esse vídeo com outras vidas e vamos aprender juntos, né? Coloque nos comentários o que você gostaria de acrescentar sobre o estudo, o que você entende ou algo que eu não falei, e vamos juntos crescer na graça e conhecimento do nosso Senhor, amém? Que o Senhor possa abençoar grandemente a sua vida e a sua casa. Em nome de Jesus, amém.